Show. Pode dar play, por favor. Bom, meu nome é Márcio Sal, eu sou da turma de 2020. A gente é da turma da pandemia, né, Mônica? Eu vim aqui falar do meu projeto, que é Finalmente Eu. É uma animação, também sou da área da animação, igual o William. É uma animação em realidade virtual, em 6 graus de liberdade com interatividade. O que isso significa? Você bota o óculos, você pode andar pelo espaço, pode se movimentar pelo espaço e, enfim, assistir a história do ângulo que você preferir e também interagir com alguns objetos com o uso do controle remoto através de uma mão virtual, né? Então, aquele conteúdo que está na fronteira do cinema com o videogame, né? Com uma pitada desses dois universos, assim. Só contando um pouquinho o meu background, eu sou da área de animação, computação gráfica, 3D, essas coisas. Trabalhei na Globo por muitos anos, 17 anos, e quando eu saí da Globo, desde estagiário, até o dia que eu saí, eu me senti meio perdido, assim, e o mestrado veio como uma luva, e que acabou me trazendo de volta para a animação. Aqui são alguns momentos que eu passei lá em Veneza, porque o meu filme já foi estreou, né, no Festival de Veneza, agora há 4 meses atrás. Foi o único filme brasileiro concorrendo na mostra imersiva, o que me deixou bastante orgulhoso. E, na verdade, era o meu objetivo desde o início. Quando eu entrei no mestrado, eu vi que era a oportunidade de fazer um projeto, principalmente por ser um mestrado profissional, com essa parte prática muito presente, né? Eu sou zero teórico, meu lance é botar a mão na massa mesmo. Então, eu vi que era a oportunidade de desenvolver um projeto que eu pudesse pesquisar as novas formas de storytelling, né, de narrativa, através da realidade virtual. Diferente. Enfim, que novos recursos a gente teria para contar histórias, né? E também entender toda essa questão de pipeline produtivo e da tecnologia em relação à estética dessa nova linguagem. E quando começou a pandemia, aquela incerteza toda, eu estava até então com um projeto que era muito ligado à reconstrução histórica, a pensar em usar a história de algum outro autor, e a pandemia me empoderou a criar uma própria história baseada, digamos assim, inspirada na minha história pessoal, mas eu criei uma narrativa toda inédita, e foi uma história pensada para ser contada em realidade virtual. Esse era o meu ponto de partida. Eu queria que fosse uma história que ela crescesse por conta das interatividades e da ocupação do espaço. É a história de um músico idoso chamado Seu Saul. É uma história LGBT sobre libertação, sobre autoaceitação, onde você, em alguns momentos, você está assistindo a história em terceira pessoa, e em outros momentos você está em primeira pessoa como personagem, ajudando o protagonista nessa jornada dele de libertação. Enfim, o Seu Saul ele foi abandonado na porta de um prostíbulo na zona portuária do Rio de Janeiro, no século passado. Ele passou 100 anos trancado dentro desse ambiente que é um bordel, né, super machista e tal. Sofria muito lá dentro, ele gerou uma fobia social, e ele esconde um chifre de unicórnio debaixo do chapéu, que é um segredo que ele tem, que é revelado quando você está em primeira pessoa, frente a frente a um espelho, e você se enxerga como personagem, e aí vocês dois têm esse pacto de você ter descoberto o segredo que ele esconde de todo mundo. E essa questão toda da troca de perspectiva, de terceira pessoa com primeira pessoa, fez uma parte muito importante da minha pesquisa, né, a forma de desenvolver isso. E eu acabei usando a escala para trazer essa diferença. Então, quando você está em terceira pessoa, o mundo é todo pequeno, e os personagens ele é desse tamanho, assim, mais ou menos. E quando você está em primeira pessoa, você está em tamanho real, dentro daquele cenário miniatura que você estava assistindo no início do filme, né?
E aí você consegue fazer essa troca de perspectiva, dando a entender para o usuário o que está acontecendo, né? Dando mais... Essa, por exemplo, é uma cena de um sonho. O seu Saul, ele tem um sonho. Na verdade, ele todos os dias ele tem pesadelos, um pesadelo recorrente. E uma única vez ele tem um sonho, que é um sonho com o carnaval. O carnaval entra na história como viés de libertação. E esse é o carnaval de 1919, que foi o primeiro carnaval que teve depois da gripe espanhola, no início do século passado. E a libertação dele acontece no carnaval pós-Covid. Então, tem esse gap de 100 anos. E a interatividade entra, na verdade, eu tinha a intenção de fazer com que a expressão corporal do usuário e do personagem fossem mescladas, né? O personagem ele começa cabisbaixo, com poucos movimentos, e ele vai se libertando, assim como o usuário também começa muito parado, isso tudo intencionalmente, né? Da forma com que eu projetei todas as cenas, e as interatividades vão fazendo com que o usuário vai se soltando, também se libertando, assim como o personagem, e termina numa cena de carnaval, com você tocando instrumento, tem uma dinâmica meio Guitar Hero, assim, que você toca um clarinete, tudo muito fácil, é só para você sentir que você está acertando aquilo ali. Então, tem essa questão de você, da expressão corporal, ser paralela à expressão corporal do personagem. E o meu processo criativo e produtivo, para mim, foi super diferente, porque eu comprei o óculos e comecei a projetar direto no óculos de realidade virtual, e isso foi incrível, assim, porque você já consegue projetar em tamanho real, no espaço. Não, claro, tem toda uma questão de ergonomia, né, que você já projeta direto de 1 para 1, mas não é muito mais profundo que isso, porque eu pude fazer testagens dentro do próprio esboço. Então, eu chamei no meu projeto de criação experienciada, porque você já vai experienciando enquanto você está projetando. E aí eu pude tomar algumas decisões muito importantes logo nos primeiros sketches, assim, né? Por exemplo, eu queria que ele varresse, aí eu fiz um desenho de uma vassoura, um esboço, e brinquei assim de varrer com esse esboço, e vi, nossa, isso é muito legal, mas não pode ser legal, porque varrer para o personagem não é uma coisa legal. Então, eu cortei isso do roteiro. Então, eu passei a fazer interatividades que fosse legal para o usuário, assim como para o personagem. E eu usei o Gravity Sketch, é muito, muito próximo às ferramentas que você tem nos softwares de modelagem 3D atualmente. E depois eu levei você pode importar fotos, eu usei muitas fotografias, né, de referência para fazer essa coisa do carnaval de 19 e tal. E depois eu levei os modelos para os softwares de 3D para fazer a finalização e a animação. E a programação foi feita toda no Unreal. Então, desse processo produtivo, acho que isso foi a coisa mais importante mesmo, de você poder tomar essas decisões ainda dentro do esboço, de ir testando, e as coisas deu tudo certo, né? Eu não tive surpresas. Depois que eu importei, tudo ficou direitinho no lugar que eu estava projetando. E aqui foi, por exemplo, essa cena do espelho, né? Que o seu Saul ele se esconde dentro de um armário, né? Um closet, na verdade, um camarim. E quando eu estava nesse momento de esboço, me vi como personagem, que eu vi, poxa, esse é o momento de tirar o chapéu e revelar. Até então, no roteiro, alguém ia puxar o chapéu dele, ia aventar, alguma coisa assim, um acaso, né? E depois que eu me vi no esboço, na frente do espelho, eu falei, poxa, esse é a força da cena que eu quero para esse momento tão emblemático, né? Bom, aqui eu vou falar um pouquinho sobre os meus limitadores. Esse projeto foi um projeto pensado desde o início, com base nos recursos disponíveis. Então, tudo que eu fiz, eu já estava prevendo que eu teria possibilidade de fazer isso, até a própria trilha sonora que eu usei, que é uma música já com direitos autorais, domínio público, que abre alas, as minhas habilidades de animação, de criação de personagem,
tudo que eu pudesse fazer para dar certo, para o projeto realmente funcionar, mas eu esbarrei com um limitador técnico, que foi uma curva aí muito importante no meu projeto, porque para 6 graus de liberdade, sem ser muito técnico aqui para vocês, a gente não ir para um device que funciona sem plugar no computador, você não tem todo o processador numa placa de vídeos, num processador de um computador, de um PlayStation, de uma coisa assim. Então, o realismo, digamos, de luz e sombras, você não consegue alcançar atualmente, né? E eu não queria aquela vibe de videogame antigo, porque eu achava que a história precisava de um apelo emocional mais forte. E aí a minha solução foi pintar as texturas. Na época estava todo mundo super impressionado com o Unreal 5, que ia vir com umas luzes, com cálculo de refração, não sei o que, realista. Eu deletei todas as luzes do Unreal e desenhei as luzes e sombras direto no modelo, e trazendo esse volume, essa expressividade que a história necessitava. E eu acho que isso acabou dando uma cambalhota assim, no projeto, que é algo que é muito comentado assim, da estética dele, né, que foge muito do que se vê atualmente assim, em realidade virtual. E, na verdade, foi um dificultador que eu tive, né, aquela coisa de fazer limonadas com o limão que a vida te dá, né? E achei legal que esse insight veio de uma aula da disciplina do professor Afonso, que sobre música, não é nem uma disciplina que eu queria fazer diretamente, porque não tinha tanto a ver com o meu projeto, mais curiosidade. E a gente fez um exercício de ouvir o Sgt. Peppers, imaginando que eles só tinham 4 canais. Eu falei, poxa, eles fizeram com 4 canais do Sgt. Peppers, hoje a gente tem canais infinitos, né? Isso me incentivou a me apropriar, né, dos poucos recursos que eu teria. Esse foi o resultado final, assim, estético do projeto. E é isso. Eu tenho uma novidade que, assim, ontem fui premiado na Grécia, então eu ganhei o primeiro. Obrigado. O filme está rodando festivais, né? Depois de Veneza, já participou do Festival de Genebra, a Mostra de São Paulo e o Festival de Tessaloniki, na Grécia. E eu fui premiado lá, melhor obra imersiva do festival, e fiquei super feliz.